Nós vamos agora dar continuidade para as proferências de palestras. A nossa primeira palestra vai ser Direito à Educação, Aprendizagem e Equidade. Para tanto, convidamos o vice-presidente da Undime, professor Alésio Costa Lima, dirigente municipal de educação de Tabuleiro do Norte, no Ceará, para que vai coordenar a palestra Direito à Educação, Aprendizagem e Equidade. E para proferir a referida palestra, convidamos o senhor Francisco Soares, presidente do INEP. Passamos a palavra para o coordenador desta palestra, o professor Alésio Costa Lima, que irá coordenar. Boa noite a todos os secretários e secretárias de educação do Brasil inteiro, em especial os secretários do Ceará, delegação de Ceará. E é um prazer estarmos em mais um evento nacional da Undime. Para mim, Chico, eu fiquei muito feliz em saber que eu ia fazer a apresentação do teu currículo, porque o Chico é amigo muito antigo, né, assim, desde Saeb, desde a fundação da BAB, né, e fazer a apresentação do Chico para mim é muito caro, né. Então, o professor Francisco Soares, né, conhecido por nós todos como carinhosamente por Chico Soares, né, tem doutorado em Estatística pela University of Wisconsin-Madison e pós-doutorado em Educação pela University of Michigan Arbor. É professor titular aposentado na Universidade Federal de Minas Gerais, onde continua como voluntário nas atividades de pesquisa do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais. Na área de avaliação educacional, foi membro do Comitê Consultivo do INEP e do INEE, Instituto Nacional de Evaluation Educação do México. Foi o primeiro presidente eleito da ABAV, Associação Brasileira de Avaliação Educacional, onde continua a integrar o seu comitê científico. Em 2011, o professor Chico Soares foi escolhido pela ABAV pela homenagem especial. No ano de 2012, recebeu o prêmio BUG pelas suas contribuições na área de avaliação educacional. Sua atuação está concentrada na área de avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais e políticas educacionais, com ênfase em medida dos resultados educacionais e cálculo e explicação do efeito das escolas de ensino básico brasileira. Atualmente, o professor Francisco Soares é presidente do INEP desde fevereiro do ano de 2014. Eu tenho o prazer, eu passo a palavra ao professor Chico. Uma satisfação muito grande estar aqui, e eu começo fazendo umas correções. Primeiro, eu já estou mais velho. Pegaram essa foto. Quando o ministro me deu a honra de escolher como colaborador, como presidente do INEP, ele me anunciou como Chico Soares. Eu achei que indo para Brasília eu ia virar Francisco Soares, mas agora até o meu cartão virou Chico Soares. Então, Alessio, é como eu sou chamado e como eu quero ser chamado. Quem vai passar? Como funciona? Eu posso falar de lá, então? Tá bom, desculpa. Todos que me conhecem sabem dessa minha preocupação em colocar dois conceitos que são fundamentais na educação, mas que nem sempre estão juntos, que é a excelência e a equidade. As duas palavras um pouco difíceis, mas eu quero o aprendizado para todos. E a síntese do que eu vou falar é que qualidade para poucos não deve ser chamada de qualidade. Nós precisamos das duas dimensões. Vai ser isso que eu vou falar. Mas eu começo... Como é que vai ser aqui? É a parte... Bem, eu vou falar então primeiro
da concretização da educação. Isso é um conceito para mim importante. O direito que não se concretiza na lei e em coisas concretas que eu vou chamar de resultado, ainda não é direito. Portanto, eu vou falar de resultados e falo um pouco sobre aprendizado, mas vou falar muito sobre inclusão e desigualdade, que é o significado da palavra equidade. A gente vai vivendo e vai aprendendo. Eu conversando uma vez com o senador Sérgio Bittar, ele é senador do Chile, ele foi ministro da Educação e depois ministro da presidenta Bachelet de Obras. E eu fiz a apresentação e o Sérgio disse: Chico, você fala difícil demais, o povo não vai te entender. Ninguém entende equidade. Então, desde então, eu uso essas duas palavras porque são claras e evidentes. Quer dizer, eu quero incluir e eu quero controlar a desigualdade. Então, o primeiro conceito, educação concretizada. O que nós buscamos? Nós buscamos duas coisas. Eu busco a trajetória regular, eu quero que a criança tenha acesso, permaneça na escola, ela seja promovida e ela conclua, e eu quero isso com aprendizado. Eu coloquei no plural, logo eu explico isso. Não é um aprendizado, é mais de um aprendizado. Mas deixa eu voltar um minutinho para a trajetória regular. Perceba, a educação concretizada, ela tem que dar à criança a chance de, eu vou sublinhar a palavra na idade certa. Na idade certa, ter vaga, ter acesso, permanecer na escola. Nós temos um problema grave de permanência. Ela ser promovida nas diferentes etapas e ela concluir. Perceba, a palavra trajetória, ela sintetiza tudo isso. Não é só acesso, não é só conclusão, é tudo isso. A trajetória, ela é obtida através do censo escolar. O censo escolar, desde que eu estou no INEP, há 3 meses, eu considero o censo como uma das joias do INEP, que na realidade não é só do INEP. O censo, ele é feito em colaboração com todos vocês. Cada secretaria estadual, cada secretaria municipal tem todo um sistema que agora, no dia 28, vai ser novamente aberto, em que alimenta estes dados. E eu queria gastar um minutinho elaborando isso. Primeiro, em 2007, houve uma mudança no INEP. O censo passou a ser feito por aluno. Por que por aluno? Claro, existem justificativas técnicas, mas tem uma justificativa ética. O direito é o direito da pessoa, de cada um. Não ser contado é uma forma sofisticada de exclusão. Quando, portanto, cada criança, em cada escola, ela impacta o censo, os seus dados são comunicados, nós estamos dando um passo importante no atendimento daquela criança. Antes eu via, no painel anterior, essa mensagem forte do que fora da escola não pode. Fora da escola, a criança não está no censo. Os municípios, imaginem, se a criança não está no censo, o município não recebe os recursos que ele faz jus. Mas o ponto importante é que estar no censo me permite acompanhar aquela criança. Então, no momento que eu agradeço, eu também convido novamente. A partir do dia 28, o INEP tem o sistema aberto para que, como se faz todo ano, as escolas informem. Depois, mais à frente, vai haver um momento para correções serem feitas. E, infelizmente, todo ano ocorre algum caso que nem sempre é possível atender.
nós fazemos a comunicação, tomamos o cuidado de mandar uma carta para a Secretaria Municipal com aviso de recebimento, dizendo: olha, nós achamos tantos alunos, é isso mesmo? Né? Então, esse é uma mensagem renovando a importância do censo e registrando que isso tem funcionado muito bem. E o aprendizado? Então, eu disse, resultado é trajetória e aprendizado. E o direito à educação são as duas coisas juntas. Antes de passar para o aprendizado, deixa eu terminar falando da trajetória. Quando a gente chega num município, nós que somos da educação, nós que estamos interessados em que todos tenham o seu direito atendido, o que a gente deve perguntar? Uma pergunta simples, mas extremamente informativa, é: quantos jovens de 15 a 17 anos estão no ensino médio? Me acompanhe. Se você está no ensino médio e tem de 15 a 17 anos, você teve uma trajetória regular. Você não foi retido, não foi reprovado, não abandonou. Essa informação é uma informação muito boa. Mas ela não basta, porque eu queria que, além de estar no ensino médio de 15 a 17 anos, você, aluno, tivesse aprendido. E o INEP cuida de verificar o aprendizado em 3 momentos. A avaliação nacional da alfabetização, que ocorreu o ano passado. Nós estamos nos processos finais de verificar, de preparar a divulgação dos resultados. Eu vou dar um pouco de detalhe em seguida. As escolas tiveram acesso às informações e muitas escolas pediram, notaram erros, ausências, e eles estão sendo processados. É um número maior do que se esperava, mas esse é um resultado que vai ser divulgado de forma muito no próximo mês. O segundo é a Prova Brasil. Na realidade, a Prova Brasil ela é mais conhecida como um insumo do IDEB. Os dados da Prova Brasil, eles foram coletados, eles chegaram ao INEP, eles estão sendo processados, Prova Brasil, do ano passado. Mas não existe nada pronto. Circulou um boato dizendo, foram divulgados os resultados do IDEB. Não, isso não é correto, esses dados não existem, essa tabulação não está feita simplesmente porque os cálculos ainda não estão completos. Mas nós vamos ter no mês, dentro de 2 meses, esses valores serão divulgados e a gente poderá verificar como aconteceu a trajetória de cada uma dos municípios, de cada uma das escolas. E a terceira avaliação, que também verifica o aprendizado, é o Enem. Semana passada foi uma semana muito tensa, o número de inscritos no Enem superou qualquer expectativa, a nossa previsão era de 8 milhões, são 9 milhões e meio de alunos. E aqui, uma coisa importante, por que tanta gente se inscrevendo? Perceba, nós conseguimos, isso é algo que nós celebramos muito, que foi mudar a cabeça de milhões de brasileiros, que agora a universidade é para mim também, não é só para os outros. Aquele desalento que fazia parte de muitos alunos, principalmente os alunos que estão em escolas que atendem a pessoas de nível socioeconômico mais baixo, ele diminuiu muito. Ou seja, agora é algo que eu posso querer, eu posso também almejar, claro, estudando, fazendo o esforço. Então, são essas as avaliações. Deixa eu falar um pouquinho da ANA. Como é que vai aqui? 1 minuto. Então, a avaliação nacional da alfabetização, repito o que eu acabei de falar, os resultados já foram comunicados às escolas.
O que vai acontecer de diferente? Na divulgação dos resultados, nós temos duas pequenas novidades. Eu estava feliz vendo as premiações, e muitas cidades que a gente não conhece, mas quem trabalha em educação conhece Sobral. E níveis de aprendizado é uma coisa que vários lugares já usam, mas na avaliação da alfabetização, eu não sei, é SPAES, né, Alessio? SPAES Alfa, não é isso? Já se usa essa estrutura. O que é isso? Percebam, ao invés de você dizer 45, a sua nota é 45, eu vou dizer tantos por cento dos alunos estão no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4. Em vários lugares você dá etiquetas para esses níveis. O nível 4 pode ser chamado de avançado, o nível 3 de adequado, o nível 2 de básico, o nível 1 de insuficiente, por exemplo. Mas por que isso é diferente? Porque quando eu digo que você está no nível intermediário ou no nível desejável, você pergunta, mas e aí? O que significa esse nível? Perceba, essa segunda pergunta, ela é absolutamente essencial porque ela nos leva para a busca da interpretação. O número deixa de ser número. Ele passa agora a ser expressão de um aprendizado. Perceba, o 232, o 45, as médias, elas servem para quê? Bem, elas nos dão informações muito úteis, principalmente para o gestor. Mas, no concreto da sala de aula, ela me informa pouco. E o nível, obrigatoriamente, ele tem que vir com alguma explicação. Então, a forma da divulgação, nós não estamos inovando nada, nós estamos utilizando o que outros grupos já fizeram, mas a gente está optando, podendo optar, porque a ANA é uma nova avaliação que está começando, nós estamos optando por uma forma de comunicar que seja uma forma de viés pedagógico, de fundo pedagógico. Pequena mudança, mas muito importante. E a segunda mudança é um esforço que eu espero que vá passar para outras avaliações, que é um esforço da contextualização. Aqui é um problema de comunicação não trivial. Eu vou elaborar isso de várias formas ao longo da minha fala. Perceba, eu não posso ter duas métricas, duas maneiras de medir a alfabetização. Tem que ser uma maneira única. Perceba, há muitas coisas que todos devemos ter. Esse é o artigo 210 da Constituição, que diz que o nosso país, as escolas, parte do que elas ensinam tem que ser comum. Tudo bem. A métrica da Avaliação Nacional da Alfabetização é a mesma em cada um dos estados. Mas as escolas são diferentes. Chegar a um resultado é mais fácil numa escola do que noutra escola. O INEP tem muitos dados para essa contextualização. Mas perceba, a contextualização ela não pode ser utilizada para justificar um não aprendizado. Ela tem que ser utilizada para passar a ideia de que o aprendizado pode ocorrer nas situações as mais diferentes possíveis. Essa é uma informação importante. Claro que não dá para se ver daí, mas eu só queria chamar a atenção. Nós vamos ter dois indicadores, então, na ANA. É o nível socioeconômico e um indicador de formação docente. O censo escolar pergunta várias coisas para os professores. Então, agora, nos últimos 2 meses, o grupo do INEP, que estava trabalhando nisso, conseguiu sintetizar a informação sobre os docentes de uma maneira que permita ter um indicador. Não sei se me comunico.
A realidade, ela é muito mais, tem muito mais facetas do que eu consigo colocar num indicador. O indicador me permite um voo alto sobre o terreno, mas ele ilustra. Então, nós vamos agora conseguimos dizer onde há professores que têm a capacitação, pelo menos no nível formal, adequada, e quais as escolas onde os professores, no seu coletivo, não é individual, não têm essa formação. E é óbvio que isso vai estar explicando algo sobre os alunos. Então, contextualização é importante, mas eu não posso usá-la para desculpar. A Ana terá uma tabela como essa. E no segundo quadro, eu tenho ali embaixo escolas semelhantes e sua escola. Por que desse quadro? Primeiro, o que é uma escola semelhante? É uma escola do mesmo tipo, da mesma localização, por exemplo, rural, vai ser comparada com escolas rurais. Da mesma microrregião. O que é microrregião? Um conjunto de municípios próximos. Então, mesma microrregião do mesmo tipo. E de nível socioeconômico parecido. Aí é outro grupo dentro do INEP que conseguiu produzir uma medida do nível socioeconômico de todas as escolas brasileiras. Eu explico um pouco isso. As avaliações, elas têm um questionário contextual. Pois bem, analisando as informações do questionário contextual, nós podemos sintetizar, descrever os alunos que estão na escola. Entenda, eu estou descrevendo na dimensão que a gente das medidas faz, produzindo um indicador. Mas tem muitas escolas, aliás, a grande maioria das escolas não participaram das avaliações, são escolas pequenas, não estão incluídas na Prova Brasil. Mas aí nós temos a informação do Bolsa Família. Nós sabemos, por contato com o MDS, quantas crianças de cada escola recebem o Bolsa Família. Então essa informação, essas duas fontes de informação, o questionário da avaliação e o percentual da Bolsa Família, nos permitiu criar um indicador de quem está na escola. Então nós vamos dizer, olha, essa escola é parecida com uma outra escola, voltando da mesma microrregião e que tem nível socioeconômico próximo. O que a gente está querendo aqui? Comparar escolas comparáveis. E o que vai ficar claro? Em todos os lugares, mais à frente eu vou mostrar isso, você pode ter aprendizado. Mas para alguns é mais difícil. Mas eu queria sublinhar a minha parte da primeira frase. A gente pode e observa nesse país profundamente diverso, eu observo sucesso, atendimento completo do direito à educação em qualquer situação. Então é um esforço novo e nós vamos fazer um esforço grande de explicação. Isso é apenas uma introdução, mas a gente quer mudar a ideia que hoje ainda é muito frequente de reduzir a apresentação de uma das avaliações a uma única dimensão. E eu vou repetir o que eu disse da minha síntese. Eu quero também conhecer quem são os alunos da sua escola, ao verificar o aprendizado deles ou o não aprendizado. Eu já falei, mas eu repito, a Prova Brasil, os dados já chegaram em INEP, as proficiências estão sendo calculadas, os resultados não estão disponíveis, mas aguardem que logo poderemos falar disso. Pois bem, eu disse de concretização da educação e falei que são duas dimensões, trajetória regular e aprendizado. E aqui é a minha síntese.
Resultado é a concretização do direito. Por isso é que a gente está preocupado com o resultado. Direito que não é monitorado é mais uma utopia do que um direito. Direito que não está na lei é mais uma utopia. Por que eu estou falando isso daqui? Eu tenho muito mais, fico muito mais confortável quando eu falo da medida do aprendizado, justificando através da ideia de monitorar o direito. Isso é pouco, a avaliação tem que dar informações pedagógicas também, mas a gente não deve aceitar voltar a um tempo onde essa informação não estava disponível. Isso acontecia ali, anteontem, que eu vejo como uma exclusão fantástica. Eu não aprendo, há uma criança que não aprende, e nós, como sociedade, não damos a ela nem o direito de dizer, olha, eu não estou aprendendo. Agora isso não passa no país. Por quê? Porque nós temos o conhecimento detalhado de onde há aprendizado e de onde não há. Agora eu sei exatamente qual foi a trajetória do aluno. Tem aqueles que no 6 estão no primeiro ano, no 7 no segundo, no 8º, no 3º. E tem aqueles que custaram para entrar, que entraram e abandonaram, que entraram, abandonaram, não voltaram. E eu tenho, portanto, um número grande de trajetórias que são completamente indesejáveis. Perceba, a criança tem o direito que nós, que estamos envolvidos no processo educacional, saibamos quais são as suas exigências, as suas necessidades. Daí, então, a ideia do resultado. É uma palavra dura, eu concedo, mas é uma palavra necessária. Eu quero, aquela primeira frase que eu disse, a primeira conceito que eu disse, olha, a educação tem que ser concretizada, ela não pode ser discurso apenas. E agora eu chego nessa discussão, que é a discussão central do que eu quero fazer. Qualidade da educação, e perceba que eu agora coloquei um qualificativo, da educação escolar. Aqui eu preciso dar um passo atrás. Perceba, não só sou presidente do INEP, mas, aliás, eu sou porque eu venho de uma tradição de procurar entender um pedaço dos resultados. E o que a gente mede não é tudo na educação. Eu tenho trabalhado com 3 tipos de aprendizados que a criança deve ter. Os cognitivos, leitura, matemática, ciências. Os não cognitivos, que hoje a gente percebe a sua importância. Um exemplo deles, conviver com diferenças. Não existe um brasileiro que é o brasileiro típico. Nós somos muito diversos, nós somos orgulhosos de sermos diversos, mas isso a gente tem que aprender. Quer dizer, faz parte do que nos prepara para a vida trabalhar em grupo. E no Brasil significa trabalhar com diferentes. E o terceiro nível do aprendizado é o nível dos valores. Percebe? Nós temos os valores aí da sua maneira de viver, mas nós temos valores coletivos. São os valores de uma sociedade democrática. Isso também faz parte da formação, ainda que isso não faça parte da medida. Por isso eu coloquei educação escolar. O cognitivo, ele depende da escola, mais do que o não cognitivo. Embora isso também deve estar no projeto da escola. A Constituição, no 205, ela diz: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Às vezes a gente esquece disso, né? E da família. E a LDB inverte. Ela fala dever da família e do Estado. Então, o cognitivo, leitura, matemática, ciências, depende da escola, mais do que das outras estruturas. A escola não pode fugir de dar uma resposta concreta a essa demanda de aprendizado. Mas a escola sozinha não vai conseguir formar a criança, formar o jovem. Formar vai envolver
algo além do cognitivo. Tudo bem, falei que é mais, mas agora qualidade. A qualidade tem duas dimensões: a excelência e a equidade. Então, o que é excelência? É dominarmos, aprendermos em nível a leitura, a matemática, a ciência, num nível que nos permita funcionar. Perceba, nós somos diferentes. Todos temos que ter um conhecimento, por exemplo, de matemática. Mas alguns terão um conhecimento de matemática mais alto. A sociedade precisa dessas pessoas. Outros terão um conhecimento de expressão artística mais alto. O que não pode é a gente condenar pessoas a não ter o conhecimento nessas áreas que não os habilite a funcionar na sociedade. Vou pegar um exemplo muito simples: educação musical. Perceba, depois que a gente aprende um pouco, você aprecia melhor. Não ter a possibilidade de apreciar é um tipo de exclusão. Então, quando eu tenho contato com arte na escola, eu estou me capacitando. Também é uma parte da minha educação. Mas nós não precisamos ser todos iguais. O que a gente não pode é deixar uma criança para trás em nenhum desses aprendizados que ela precisa. Não sei se me faço entender. Ter aprendido não significa ser igual. Existem níveis diferentes de adequação. Agora, infelizmente, nós temos níveis de aprendizado em todas aquelas avaliações. Na Avaliação Nacional da Alfabetização, na Prova Brasil, de alunos que estão aquém do que deveriam estar. Isso não pode. Não pode estar fora da escola, mas também não pode estar na escola e não ter aprendido. Mas não é só isso. Eu tenho uma segunda dimensão, que eu estou chamando de equidade. Eu vou repetir, o meu amigo secretário Eduardo Deschamps já me ouviu falar isso, né? Mas eu vivi essa semana uma situação que me chamou muita atenção, dessa necessidade da gente pedir direito. Eu tenho essa amiga que é de Porto Alegre, e ela se envolveu na questão da Copa muito. Não me pergunta em detalhes, mas ela então queria muito assistir um jogo da Copa. E ela conseguiu, ela mora em Porto Alegre, uma entrada de graça para Honduras e Suíça em Manaus. E aí, eu falando, olha, eu pedi errado. Eu lembro disso porque nós não podemos pedir errado na educação. Eu tenho que pedir aprendizado, eu tenho que pedir excelência, mas eu tenho que pedir equidade. E sobre isso eu falo. E aqui eu já quase me desculpo, porque esse é um tema difícil. Ele é difícil de todas as maneiras. Nós hoje estamos falando muito de inclusão, ainda bem que estamos falando. Eu enfrentei agora, como presidente do INEP, eu tive a oportunidade de participar de uma solução que o INEP criou, que nos deu muito orgulho, apesar de ser um tema extremamente delicado. As pessoas travestis e transexuais, elas chegam para fazer a prova e a identificação civil não é mais a identificação dela como pessoa. Como resolver isso? Procuramos, dentro da legislação, porque nós temos que respeitar a legislação, e encontramos uma solução. Cada uma dessas pessoas faz a identificação, ela tem que ter CPF para fazer o Enem. E depois que fizer a identificação, ela liga 0800. Semana passada eu falava 0800 6161. E ela é atendida como ela é. Inclusão. Nós temos várias necessidades. Aliás,
todos nós seríamos excluídos se não houvesse inclusão. Deixa eu elaborar isso. A sociedade tem que acolher a todos, porque cada pessoa é diferente de uma determinada maneira. E se não houvesse essa inclusão, chegaria o seu dia de ficar na outra margem do rio. Eu estudei com um finlandês, e um dia a gente discutindo, ele tentando, é uma sociedade pequena, extremamente homogênea, ele é o contrário do Brasil, e ele me dizendo que a professora tentava explicar para eles o que é a diferença, porque todo mundo muito parecido, né? Então que ela começou a discriminar os que tinham olhos verdes, e era uma coisa estranhíssima para nós, né? Quer dizer, você vai distinguir uma pessoa que tem um olho tão bonito. Mas para criar, no caso, de forma artificial, a necessidade. Então, assim vai. Se não tivermos uma sociedade inclusiva, chega o nosso dia, independente de quem somos. Tudo bem. Mas isso não termina. A outra dimensão é a dimensão da desigualdade. Perceba, nós não terminamos a nossa batalha incluindo e mantendo diferenças enormes. Ou seja, eu tenho que trazer para o debate a discussão da desigualdade educacional. Quem está lendo os jornais está vendo que o debate da desigualdade na dimensão econômica, ele está muito presente com um livro lá do economista francês. Mas aqui interessa a desigualdade educacional. Eu falei disso, mas agora repito. Todas as crianças aprendem. Nós precisamos aprender a respeitar todas as diferenças. E como que eu vou respeitar as diferenças? Eu vou desenvolver metodologias de ensino apropriadas para todas e cada uma das crianças. Esse é um projeto que eu entendo que hoje está completamente aceito, ainda que não completamente implementado. Mas eu quero falar sobre desigualdades. Quase peço desculpa, porque esse é um tema duro. É um tema que dói, principalmente porque ele não está resolvido. Percebam, desigualdade no Brasil é uma coisa que está na nossa origem. E nós naturalizamos a desigualdade. A gente reproduz nas formas as mais diferentes as desigualdades. E o que é desigualdade? Acompanhe o meu raciocínio. Diferença entre pessoas são esperadas e naturais. Ainda bem que somos diferentes. O que é a desigualdade? Desigualdade de resultados são registradas em coletivos de estudantes. O que é isso? Se toda Pilar é melhor que todo Chico, tem alguma coisa errada. Ela pode ser melhor que eu. Agora imagine, todas as Marias do Pilar não podem ser melhores do que todos os Chicos. Lá tem que ter as excelentes e tem que ter os Chicos excelentes. Claro que a protetora da Pilar pode ser mais poderosa do que o protetor do Chico. Mas me entendem, eu vou comparar grupos. Quando eu olho um grupo do Sul, e outro do Norte, e outro do Centro, eu tenho que ter excelência em todos eles. Então, desigualdade é isso. Eu classifico os alunos e aí eu falo, esse daqui é dessa origem. Esse daqui são as meninas. Isso aqui não pode. Só que, portanto, a desigualdade, ela não é visível a olho nu. Eu preciso dar medida em grandes números, para que eu possa perceber que existe desigualdade e que ela precisa ser combatida. E o que eu coloco como algo a ser pensado? Não é criar igualdade na educação. Nós temos formas de pensar e queremos coisas diferentes para nós. Agora, quando eu olho grupos, eu tenho que ter dentro desses grupos toda a variação. É um pouco técnico, eu confesso, mas eu queria uma variação menor
e igualdade entre quaisquer grupos. Isso seria uma educação justa. Estamos longe disso. E agora eu tenho que mostrar, eu estou com dificuldade eu tenho que mostrar algum dado, senão o Alessio vai falar que tudo que ele leu não é verdade, que afinal de contas o Chico teria estudado tanta estatística, né? Eu disse agora há pouco que a gente já tem uma medida do nível socioeconômico, tá? Então, se eu tenho uma medida do nível socioeconômico, eu posso usar para, com ele, ter uma medida da desigualdade. Eu vou para o próximo e isso vai ficar mais claro. O que eu fiz aqui? Eu tomei 4 municípios e fiz uma correlação. Correlação é uma medida de associação. Ela varia entre -1 e 1. Os números estão aqui embaixo. 77, 63, 83, 2, 56. Eles são todos positivos. Ele está me dizendo o quê? Que o nível socioeconômico das escolas municipais está muito associado com o IDEB. Não sei se todo mundo aprecia isso. É um pouquinho técnico, mas por favor, não desistam. Eu estou dizendo que quem sai melhor está associado com quem tem melhores condições sociais. Isso é quase óbvio, né? Agora, não devia ser assim, né? Deixa eu repetir. Esse número é positivo. Ele é alto, vocês vão ver. Então ele está dizendo, olha, o IDEB é alto nas escolas que têm alunos em melhores condições. Agora eu vou fazer num gráfico, e a gente se assusta quando olha o gráfico. Onde será, hein? Agora sim. De novo, peço desculpa por ser um pouco técnico, mas aqui é importante que isso fique claro. Aqui no eixo, me acompanhe na horizontal, é o nível socioeconômico. Me acompanhe na vertical, é o IDEB. O que vocês estão vendo aqui? Cresce o nível socioeconômico, cresce o IDEB. Então não tem graça. Se a sua, essa é de uma cidade, do município. Se a sua cidade tem esse gráfico, você está reproduzindo a desigualdade. Perceba, se o IDEB da sua cidade... Aqui tem um conjunto de escolas, tá, gente? Cada pontinho desse é a escola municipal de um município. Então, o que eu estou vendo aqui, cresci o nível socioeconômico, eu cresci o IDEB. Então, nesse município, as duas coisas estão muito associadas. E é isso que eu não quero que aconteça. O que eu queria que acontecesse fosse uma coisa assim. Perceba, tem escolas cá embaixo que tem IDEB alto. Tem escolas lá em cima que tem IDEB alto. Essa é uma cidade particularmente onde as escolas municipais têm valores muito altos, né? Perceba, o menor é 5,5 e o maior é 7 alguma coisa. São valores muito altos. Mas perceba, eu tenho valores altos independente de quem está na escola. É essa discussão que a gente tem que trazer, principalmente aqueles municípios, e são muitos municípios que já passaram por isso, de dizer, puxa, nós estamos dando conta de ensinar. Mas se você está conseguindo fazer isso, você está reproduzindo. Você recebe bons alunos e tem bons resultados. Desculpa, você recebe alunos que trouxeram muito de casa e tem bons resultados. Eu quero, o meu sonho é isso aqui. Oh, meu Deus. Meu sonho é esse. Porque aqui eu tenho resultado bom, independente de quem está na escola. Essa é a discussão da desigualdade. Esse é um dado que está à disposição também e que precisa impactar as nossas análises. Eu vou elaborar um pouquinho mais a mesma ideia.
com essa tabela. A ideia é a mesma. Esse é um artigo que eu publiquei com uma colega minha o ano passado, e nós temos 3 caracterizações da escola: NSE, nível socioeconômico, infraestrutura. Isso aqui é uma síntese da infraestrutura do censo. No caso do nível socioeconômico, por favor, a primeira coluna. Eu só estou apresentando o nível socioeconômico baixo e alto. Aqui, gente, é só escola pública. Isso aqui é Prova Brasil. Então, o alto não é alto. É o alto possível de ser observado nas escolas públicas. Tá? A segunda informação é a infraestrutura. De novo, é a infraestrutura que está no censo escolar. Ali nós temos limitações do que a gente consegue obter na escola. São características pontuais. E, finalmente, a terceira, que eu preciso explicar melhor. A terceira é um indicador que eu estou chamando de dificuldade da gestão. O que é isso? Uma escola maior é mais difícil. Uma escola que funciona 3 turnos é mais difícil. Uma escola que tem várias modalidades é mais difícil. Então eu juntei essas coisas num indicador. Eu sou viciado em indicadores, desculpa. Agora eu queria convidá-los a olhar comigo a primeira linha. A primeira linha é baixo, baixo e difícil. Eu tenho uma escola que tem nível socioeconômico baixo, que tem infraestrutura baixa e que tem uma gestão difícil. Difícil porque ela junta todos aqueles critérios que eu acabei de falar. Ela é uma escola grande, que funciona em vários turnos, que oferece várias modalidades de ensino. A percentil 5 é um nome técnico, mas é só observar. Uma escola que se sai mal, ela tem IDEB 2.5. Mas olha na penúltima coluna, 5.4. Olha que coisa fantástica. Eu tenho 2.527 escolas nessa situação. Mas eu tenho nessa situação uma escola, ou mais de uma, que teve um IDEB de 5.4. É um valor substancial. Agora, vamos para a última linha. Ela tem nível socioeconômico alto, os alunos de nível socioeconômico alto, a infraestrutura alta, no limite do que a gente observa no censo, e a gestão fácil. Então, essa escola, a bandeirada dela é 4.3. Percebe, eu não falei nada de pedagogia, não falei de professor, não falei de salário, não falei de nada. Eu peguei coisas quase longe do exercício rotineiro na escola. E olha o que eu estou observando. Essa escola que está lá no fácil, ela começou no 4 e olha a média dela, 5.77. Nós estamos querendo, as metas é 6. Então essas escolas, e são muitas escolas, 5.000 escolas, que já começam quase chegando na meta. Então, essa é uma desigualdade que precisa ser considerada. Mas a minha mensagem é muito mais na última coluna. Eu tenho resultados bons. E lembra que para mim resultado é o atendimento do direito da criança. Em todo tipo de escola. Nós não podemos, entretanto, ser cínicos, nós que estamos fora da escola, e vocês que estão na escola, eu tenho que ter muito respeito para dizer, é muito difícil trabalhar lá em cima. É mais fácil trabalhar aqui. Uma palestra no interior de São Paulo, e eu cheguei, o secretário todo orgulhoso, ele começou a falar, não, nós estamos aqui muito bem. Eu já tinha feito o meu dever de casa. Aí eu falei, não, claro, secretário, estão 27 escolas. E tem muitas, muito boas. Mas tem 3 escolas que estão muito ruins. Aqui é mais sério. Se você já mostrou que dá conta aqui, por que a gente está sem visibilidade para essas escolas daqui?
Então, é isso que eu queria dizer. Nós temos que trazer para o debate a questão da desigualdade. Ela tem que ser tão tema do debate quanto a excelência. E, obviamente, ela é irmã da inclusão. Não é tirar nada do debate, mas é perceber que, na medida que a gente caminha, os desafios são diferentes. E eu concluo: medida dos resultados educacionais são cruciais para a garantia do direito. A avaliação é importante para subsidiar decisões pedagógicas, mas não é só isso. E essa é a função do INEP. E aí eu quase peço desculpa para dizer que não é que nós no INEP ficamos querendo criar problemas, mas essa é a nossa função. Cada um tem que ter uma função. Eu gosto muito da metáfora da sinfonia. Cada um está tocando o seu instrumento, mas existe algo comum que produz a música bonita, que a gente gosta de ouvir. Então o INEP está lá tocando, provavelmente um instrumento mais tosco, provavelmente é um tambor, mas nós queremos construir a sinfonia da educação, que atenda a todos. E aí eu termino voltando ao início. São duas categorias. Pedir a Deus duas coisas para a educação. E essas categorias são indissociáveis na qualidade da educação: excelência e equidade. Obrigado. Chico, como ser bem disciplinado, né? Já tinha um tempinho ainda. Mas eu queria dizer, só para a gente encerrar esse painel, fazer 3 considerações, Chico. Primeiro, que nós, da diretoria da Undime Nacional, ficamos muito felizes com a sua escolha de educação para assumir o INEP, né? Por toda a sua trajetória na área e preocupação na área da educação e também na área de avaliação. A gente não pode ver essas duas áreas sendo trabalhadas de forma desassociáveis, apesar de você ser economista, né? Ou estatístico. A segunda é assim, que a gente tem a certeza que, tê-lo à frente do INEP, né, nós vamos ter um olhar mais humanizado para as avaliações, um olhar mais democrático, um olhar mais participativo, onde os municípios, através das Undimes, dos estados e a Undime Nacional, possa ser ouvido, possa ser envolvido também nas discussões acerca das avaliações nacionais, a exemplo do SAEB, Prova Brasil, da ANA, né? Porque, de fato, a maior matrícula que é avaliada nesse país se encontra na rede municipal, que é a matrícula do ensino fundamental. E dizer, Chico, assim, que, apesar de pouco tempo, você está lá desde fevereiro, a gente já pode sentir um pouco do teu traço, né, pelo que você apresentou aqui no começo, dessa sua preocupação que eu aprendi com você, né, sou teu discípulo, com os fatores associados, que as avaliações elas não podem se reduzir a médias. Essas avaliações não podem ser reduzidas só a números, né? E essa sua preocupação, que já é antiga, com o que está por trás do número, essas razões explicativas, hipóteses explicativas dos fatores associados, que se mostram relacionados com esses resultados, né? A gente já começa a visualizar, quando você vislumbra essa questão de associar, de publicizar o resultado da escola e junto trazer a questão do nível socioeconômico, em que categoria essa escola foi colocada, a questão da formação docente, dos docentes que ali atuam, né? Isso é uma preocupação que ela não explica, mas pelo menos já dão pista de por onde nós devemos começar. E também assim, a preocupação em divulgar também a participação, porque dá legitimidade ao resultado, com essa participação é de fato efetiva e não uma participação camuflada, né? E por último, quando você propicia essa questão de ter um conjunto de escolas semelhantes, porque dá à escola, seja ela qual for, seja em qual extrato ela se encontre, dá para essa escola a possibilidade dela se comparar com outras escolas que têm as mesmas características que ela. Então, assim, isso é uma leitura mais, eu diria, mais justa, e que a escola vai poder se olhar para o seu resultado e olhar para o resultado de escolas que são semelhantes. Puxa vida, eu tenho alguma coisa que eu posso e que eu devo fazer, né? E por último, nós queríamos agradecer, de fato, Chico, por nos brindar por essa palestra, lamentar o curto espaço de tempo por nós
gente passaria mais tempo, né, por compartilhar conosco essa sua visão sobre a educação, sobre o direito da educação, que eu acredito que é a razão de ser do trabalho de todo gestor público municipal que se encontra aqui nesse auditório e daqueles que também não puderam estar aqui conosco. Muito obrigado, Chico. Obrigado. O Alessio disse que eu não usei todo o tempo. Eu preciso de mais 2 minutos, porque eu preciso lhes dar uma informação sobre o sistema da Provinha Brasil. Quem pode recolocar a apresentação? Está é uma informação rápida, mas eu precisaria mostrar. É possível recolocar? Eu queria... Ah, tá. Ixi. Agora, como é que vai para o fim? Eu queria só chamar a atenção de que o INEP desenvolveu um sistema para a Provinha Brasil. Eu tenho que agradecer a professora Cleusa, que nos ajudou nesse processo. Infelizmente, teve percalços nesse desenvolvimento. Ele está disponível e a informação que eu preciso passar é um sistema que vai criar para nós todos a possibilidade de aprender, de juntar os dados da Provinha Brasil. Então, ele é online, ele vai gerar relatórios e foi feito um esforço para facilitar o uso, porque a escola não terá que digitar nomes de alunos. Se o aluno está no censo, ele vai estar disponível. Por isso é que ele teve que ser feito dentro do sistema do INEP. Mas eu quero só passar, não vem ao caso de mostrar as telas para vocês, mas aqui eu tenho o cronograma. Então, no dia 2/6, e essa é a informação que eu queria sublinhar, será enviado ofício aos secretários municipais e estaduais para indicar ao INEP um interlocutor da Provinha Brasil. No dia 2 a 16, nós vamos receber os ofícios com a indicação dos interlocutores. No 16 a 14, nós vamos cadastrar nos sistemas com as informações. E de 14/7 a 14/10, o sistema vai estar aberto para lançamento dos dados da Provinha Brasil. Não sei se todo mundo percebe a importância disso. Até aqui, a Provinha Brasil, muito útil dentro da escola. Agora nós vamos ter a possibilidade de cada município, e naturalmente nós também, e certamente o Estado, ver toda a evolução do processo. Então o sistema está pronto, ele vai estar disponível, todo mundo vai receber essas informações. Nós estamos felizes porque também a Provinha Brasil, que antes estava só dentro da escola, ela agora passa também a dar essa chance de comparação e de ser uma ferramenta de gestão. Muito obrigado. Obrigada ao professor Alessio e ao professor Chico Soares. Agora eu vou dar alguns avisos importantes. Nós vamos para o Café com Prosa, que fica ali na tenda Tuguá, saindo do auditório à esquerda. Peço que vocês tenham muita calma, porque agora vai ter o controle da frequência de vocês. Então vão ter 6 pessoas responsáveis por esse controle. Vocês devem sempre passar na saída e na entrada do auditório a frequência de vocês. Nós registramos e agradecemos a presença de prefeitos, prefeitas e vereadores que estão aqui presentes no evento. Aviso também que todas as apresentações estarão no site da Undime. Então, vamos até o Café com Prosa, serão 30 minutos lá, e depois nós vamos retornar ao auditório para dar continuidade às atividades. Muito obrigada.